Opa, como que você tá? Bom, esse vídeo é para você que já sabe um pouquinho de JavaScript, já entende um pouco de estruturas como if, else, já sabe o que é um array e tudo mais, já fez um curso básico aí de JavaScript, pode ter sido do Guanabara, ou enfim, de algum outro youtuber, ou até mesmo um curso mesmo, e você está com dificuldade de colocar tudo isso junto e criar uma aplicação. Nesse vídeo a gente vai criar uma API REST que vai basicamente ser um servidor de dados de uma aplicação de to-do, né? Uma lista de tarefas. Então é uma aplicação bem simples, mas que tem umas coisas bem interessantes. Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai fazer um sistema aqui de login, entre aspas, que você vai informar o username. Sei lá, vou criar aqui gmail, miguel@gmail.com. Você vai logar então no nosso sistema, né? Você vai conseguir logar. Espera aí. Tá lá, daí ele retorna o ID, né, e o seu e-mail, o seu username. Se você já tiver uma conta aqui feita, ele não vai criar um outro ID, ele vai manter o mesmo. Aí você consegue, com esse ID que você fez aqui, né, com essa teu login que você fez, com o teu usuário, criar to-dos. Então você quer criar um to-do, criar uma lista de tarefas, você pode criar aqui, né. Aqui eu vou fazer aqui, sei lá, assistir vídeo de como fazer API. E aqui está falso, né? A gente não terminou de fazer isso ainda não, você ainda vai assistir esse vídeo. Então vou colocar aqui false. Não send. E aí ele cria pra gente o to-do lá, ó. E se a gente quiser, se a gente quiser listar todos os to-dos desse usuário, né? Então eu tenho que só pegar o ID do usuário aqui, vir aqui listar to-dos, coloco aqui. E eu consigo ver todos os to-dos que a gente criou com aquele usuário. Eu consigo também atualizar aquele to-do. Então é só pegar o ID desse to-do, vir aqui, atualizar ele. Aqui eu tenho que informar o ID do usuário, né, obviamente, e tem que informar o ID do quem que é o to-do também, que a gente está fazendo aqui. E aqui, ó, o dono vai passar a ser true agora. Deixa eu colocar aqui. True, desse jeito aqui. O não send. Então, ó, assistir vídeo como fazer API. Antes estava falso, agora está true. Se a gente for listar todos os to-dos, ó, agora virou true. E eu posso deletar também o to-do se eu quiser. Então eu posso pegar esse ID aqui, vir aqui no deletar. E eu venho aqui, ó, simplesmente formo o ID do to-do que eu quero deletar, dou um send, ele vai deletar com sucesso. Beleza? Então é uma aplicação bem bacana, bem legal, bem rápida de ser feita, mas que vai te ensinar bastante coisa. Então fique ligado, acompanha aí. Se inscreve no canal, eu já te falo isso. Se você quer acompanhar outros vídeos, tem uma série aí de mais de 150 vídeos de eu desenvolvendo o clone do Instagram. Enfim, tem várias coisas legais. E dá um like nesse vídeo e a gente se vê já já. Bom, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu já tenho minha pasta aqui de to-do, onde eu vou salvar os arquivos. Eu vou criar uma pasta nova aqui, que eu vou chamar de backend, vou chamar de API. API, pode ser. Aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho que entrar nela no meu terminal aqui, no meu Visual Studio Code, na realidade. Então eu vou vir aqui em New Terminal. Aí eu vou só fazer o seguinte, cd API, né? Vou dar um code ponto, só para ele abrir certinho na pasta. Deixa eu fechar aqui esse outro Visual Studio Code que ficou aqui para trás. Então se você está saindo do JavaScript aí, está começando a aprender lógica de programação, quer dizer, já tem uma noção de lógica de programação com JavaScript, já entende um pouquinho de JavaScript, só que está com dificuldade de criar um projeto, esse aqui vai te ajudar bastante. Bom, deixa eu só abrir um terminal novo aqui também. Bom, eu já estou então dentro dessa pasta API, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um npm init-y para iniciar o projeto, criar o package.json, também vou instalar algumas dependências, que são códigos de terceiros que vão ajudar a gente no desenvolvimento, então eu vou instalar o Express, vou instalar o Mongoose, vou instalar Cores, e seria isso, vou dar um Enter aqui, vou esperar instalar tudo. Tá, foi instalado, né? Bom, depois disso a gente vai fazer uma outra coisa, vou instalar aqui uma outra dependência que é o Nodemon, que vai ficar restartando, reiniciando o servidor a todo momento que a gente fizer modificações, né? Ops, eu escrevi errado, npm install nodemon -d para ficar como dependente de desenvolvimento. Tá lá, instalou. Agora a gente vai começar criando nossa página aqui, nossa pasta, quer dizer, que eu vou chamar de src, onde vai ficar o código fonte, e aqui dentro eu vou fazer um new file, que vai ser index.js, desse jeito aqui, e fechou, vamos começar o desenvolvimento então. Bom, o primeiro passo aqui vai ser instanciar o Express, né, que vai ajudar a gente a fazer requisições do HTTP. Então
Então vem aqui. Depois disso eu posso criar um app desse jeito aqui, do Express. E depois disso eu posso mandar esse app rodar aqui. Eu vou rodar na porta 3333, que é a mais comum de todas. Eu só vou colocar uma funçãozinha aqui de callback, só para fazer um console log, só para dizer que está rodando certo, né? Server running on port. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Vou fazer com backtick, com aspas aqui. Aí eu consigo injetar uma coisa. Server running on port. Aí eu consigo fazer assim, ó, cifrão. E eu consigo colocar aqui dentro a porta. Aqui eu vou mudar para port também. E aqui eu vou criar uma variável em cima, const. Vou colocar maiúsculo na realidade, 3333. Aqui eu coloco então port. Ops, maiúsculo, né? Port. Vamos salvar. Tá, depois disso só vamos vir aqui no package.json. Vamos adicionar um script aqui que a gente vai chamar de dev. Aí eu escrevo aqui nodeman, que é o que fica reinicializando o server pra gente. Ele vai no src, index.js. Vamos salvar. E a gente pode testar essa aplicação digitando aqui npm run dev. Se tudo der certo, vai rodar. Tá lá, tá rodando na porta 3333. Se a gente for aqui localhost 3333. Tá, beleza, tá funcionando. Esse aqui é um sinal que está funcionando, tudo bem? Bom, o que o Express faz aqui pra gente que ajuda bastante? Se eu vier aqui, por exemplo, e criar uma rota do tipo GET, que é aquela rota, o método HTTP que a gente usa para buscar informações. Para quando o usuário acessar esse endereço aqui, o barra, isso aqui é uma rota, tá? Ele vai executar uma funcionalidade. Então ele vai executar uma função aqui que vai fazer alguma coisa, quer ver? Então seria isso aqui, executaria uma função. Essa função, por exemplo, eu posso fazer ela dar um console log hello world, por exemplo. E aqui sempre, como parâmetro, tem que enviar uma requisição e uma resposta dessa função. Então toda vez que o usuário vai nessa rota, nesse endereço barra aqui, no localhost, ele vai executar essa função aqui, quer ver? Vamos salvar, ele vai salvar aqui. Então se eu for aqui, toda vez que o usuário for na rota, né, esse aqui é um endereço, uma rota é um endereço. E cada rota tem uma funcionalidade. Essa aqui no caso vai fazer um hello world, quer ver? Fui lá, ele não retornou nada, ele ficou rodando aqui, né, porque a gente não está retornando nada, mas aqui, ó, ele deu um console log hello world. Então beleza. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que ter as seguintes funcionalidades, né? Criar to-do, listar to-dos, que é o read, né? Update to-dos, atualizar to-dos no caso, atualizar to-dos e deletar to-dos, delete to-dos, desse jeito aqui. Bom, para listar to-do a gente pode usar o método get, HTTP. Para criar o to-do a gente vai ter que usar o método post, que a gente vai enviar informações. Para atualizar a gente vai usar o patch, que a gente vai atualizar só parte, ou totalmente, mas enfim. Poderia usar o put também, né? A diferença do put e do patch, o patch você pode atualizar só um dos campos, o put você tem que atualizar, você substitui tudo o objeto antigo, a informação antiga por informação nova, né? Mas vamos usar o patch então, tá? E o delete, o deletar, né, é delete. Então esses são os 4 métodos HTTP que a gente vai utilizar. O browser é bom só para executar o método get, a gente em tese só consegue fazer o método get aqui, né? Então, para conseguir fazer os outros métodos, testar os outros métodos, ver eles acontecendo, a gente vai precisar do Insomnia, que é um cliente HTTP REST. Você pode baixar, vou deixar o link na descrição, baixa ele. Depois que ele estiver instalado, ele vai ficar com essa cara aqui, quer ver? Ele vai ficar com essa cara aqui. E aí aqui a gente consegue criar novas requisições utilizando os métodos patch, put, delete, update e tudo mais. Tá, isso a gente vai ver mais pra frente. Agora a gente precisa só, antes de tudo, conectar essa aplicação com o banco de dados, porque, enfim, a gente vai persistir os dados em algum lugar. Para isso eu vou utilizar uma ferramenta, um tipo de banco de dados que é o MongoDB, que ele é um banco não relacional, e ele é mais fácil de configurar, mais rápido. Então você pode ir nesse site aqui, MongoDB Atlas, se conecta lá, cria uma tua conta, eu já tenho a minha aqui,
Vou fazer o login. Aí se você estiver criando pela primeira vez, você vai ter que criar um new cluster aqui, vai demorar um certo tempo, tá? Só dá um next aqui basicamente, você já consegue criar. Ele deixa você criar um cluster gratuito. Eu já tenho, então eu não vou me importar com isso. Depois tem database, vai ter que criar um database access, vai ter que criar então uma conta aqui, né, um usuário e uma senha. Bem fácil também, você só coloca aqui e tal. Eu vou até criar aqui, ó. Deixa eu ver. Add new database user. Vou colocar aqui to do, senha to do também. Vou adicionar esse usuário aqui. E aí depois disso, você vai vir aqui, ó, depois que você tiver todo o cluster criado, você vem aqui em Connect. E aí você vem aqui, ó, Connect your application e copia essa URL que tem aqui. Tudo bem? Depois disso, você vem aqui no teu index. E a gente vai colar provisoriamente essa URL aqui. Porque ela vai servir para a gente fazer a conexão com o banco de dados. Só que para fazer a conexão com o banco de dados, a gente precisa de um cara chamado Mongoose. Então eu venho aqui em cima, const mongoose require mongoose, desse jeito aqui. E aí, a gente vem aqui, ó, depois do app, e faz o seguinte. A gente vai lá, mongoose.connect, que é o método que faz a conexão com o banco de dados. Aqui a gente passa, entre aspas, essa URL. Vou Ctrl X jogar aqui. Aqui a gente coloca, então, no lugar do username, o to-do, que é o usuário. Aqui no lugar do password, to-do. E aqui a gente pode colocar no dbname, to-do, desse jeito aqui. Só para ele criar uma collection com esse nome, né? Um banco de dados com esse nome. Aí depois dá para passar algumas configurações extras aqui, ó. Eu vou criar um objeto, e aí nessa eu vou usar o seguinte, use unified topology, coloca como true, use new URL parser, coloca como true também. E aí, só para finalizar, a gente passa mais um parâmetro aqui, que é uma funçãozinha de callback, que vai dizer que conectou com o banco de dados com certeza, com sucesso, né? Console log connected to database, desse jeito aqui. Vamos salvar. O que vai acontecer aqui? Ó, ele demorou um pouquinho para rodar, mas aqui diz que ele está conectado com o banco de dados, né? Deixa eu ver. Tá beleza, está conectado. Beleza, depois disso, a gente tem que definir uns models, né, que são basicamente uns esquemas assim, de como que os dados vão ser salvos. A gente vai ter dois models aí. Um que a gente pode chamar de user schema, que vai ser um new mongoose schema, que vai ter basicamente o nome do usuário, username, que vai ser string, desse jeito aqui. A gente pode então criar uma variável user aqui para ficar mais fácil, né? Que vai pegar então esse model que a gente acabou de criar, user schema, assim. A gente pode ter também um outro que vai ser o to-do schema, que vai ser new mongoose.schema, que vai ter a description, que é do tipo string, vai ter se foi feito ou não, que é do tipo booleano, e vai ter o usuário, né, que fez esse to-do. Daí aqui a gente precisa de algumas informações a mais, né? Então a gente tem que passar aqui o tipo como sendo mongoose.schema.types.objectId e referenciar aqui a tabela de user, desse jeito aqui. Tabela não, schema, o modo de user. E aí só para girar isso aqui, a gente faz to-do mongoose.model e passa aqui dentro to-do schema, desse jeito aqui. Dá até para dar um alias aqui, né, um nome, deixa eu ver aqui. Aqui eu vou dar de user e aqui eu vou dar de, deixa eu ver,
sim, to do. Desse jeito. Beleza, a gente já tem os esquemas aqui, eu vou deixar os dois juntos. Vou deixar separado por uma linha só. Isso aqui, idealmente, seria separado em outro arquivo, tá? A gente está misturando tudo aqui agora porque... só para mostrar. Então aqui eu vou até colocar aqui, conectando com um banco de dados. Aqui, definindo esquemas. E aqui, definindo as rotas. E aqui, definindo... Vamos colocar aqui, rodando o projeto. Rodando o projeto, pode ser assim. Beleza. Então agora a gente vai pensar nas rotas que a gente vai ter que ter. Uma que a gente pode ter é essa de login, né? Então o usuário tem que fazer um login, na realidade. Então a gente pode começar aqui, ó, app.post. Então toda vez que o usuário for lá na rota session, vai rodar uma função. O que essa função vai fazer? Bom, ela vai ter uma requisição, vai ter uma resposta, e ela vai ou criar um usuário, se não tiver esse usuário definido, ou ela vai só retornar os dados no usuário que já exista, né? Então para isso a gente precisa fazer aqui um rec.body, pegar do corpo da requisição, ou melhor dizendo, fazer diferente. Vou pegar aqui username do body da requisição, rec.body. Em seguida a gente vai fazer um try and catch, que a gente vai fazer uma operação assíncrona aqui agora. Inclusive aqui a gente coloca async antes, para dar certo. E aqui só deixa eu fazer uma coisa aqui, catch erro. E aqui a gente faz return res.status 400.send se tiver algum erro. E aqui a gente faz o seguinte, ó. A gente vai lá no user, find one, cujo procurando pelo e-mail, né? Pelo e-mail, não, pelo username, onde o username é igual ao username informado aqui no corpo da requisição. Como são iguais, a gente pode passar aqui direto. Desse jeito aqui. Então a gente vai salvar essa resposta. Vamos fazer aqui, isso aqui é uma operação assíncrona, então vou colocar um await na frente. Vamos salvar a resposta aqui. User. Sei lá, existing user. Tá, vou colocar só user aqui, vai. User. Tá, a gente vai receber essa resposta aqui. E aí, se não tiver nada salvo, se esse user não existir, if user não existir, a gente tem que fazer uma coisa, a gente tem que ir lá no... A gente tem que criar um novo usuário, né? Const new. Deixa eu fazer uma coisa aqui, inclusive. Deixa eu fazer diferente. Let user. Então a gente começa uma variável com valor vazio. Deixa eu jogar fora desse try and catch, inclusive. Vou jogar aqui. Aí, então, a gente salva se tiver esse usuário dentro dessa variável user, e se não tiver nada, se não vier resposta nenhuma, a gente manda então o user e vai receber vai criar um novo, né? Então create, e a gente passa justamente o username. E aí, como retorno disso aqui, return res.status 200 send, vamos ver aqui, user, desse jeito aqui. Vamos salvar. A gente fez bastante coisa, agora é legal testar, né? Então para testar isso aqui eu posso vir no Insomnia, posso vir aqui em nova requisição, que eu vou falar de criar, logar usuário, por exemplo, usuário. Vai ser do tipo post, vai ter um corpo, JSON, vai ser lá no localhost 3333, barra o quê? Barra session, desse jeito aqui. Então, deixa eu voltar aqui, barra session. E aqui então a gente envia o username
que no caso aqui vai ser rafael@gmail.com, desse jeito aqui, no nonsense. E deu couldn't resolve hostname, porque eu esqueci do ponto 3333 aqui. 2 pontos, né, aqui, ó. Nonsense. Ai, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ó. Nosso app ele não está entendendo JSON. Aqui a gente está trabalhando com JSON, tá? A gente tem que fazer o app entender JSON. Como a gente faz isso? A gente cria um middleware aqui, ou melhor dizendo, aplica o middleware aqui embaixo do app, que é o seguinte, ó, app.useExpress.json. Aí ele vai entender JSON, ele vai conseguir pegar essa requisição e vai conseguir enviar lá para o banco de dados. Já salvei aqui. Vamos fazer um teste aqui de novo. Vamos lá, send. Tá lá, ele criou, já criou um ID, já criou o usuário. Se eu tento criar aqui de novo, ele retorna aquele mesmo que já está existindo, né? Ele não vai criar outro. Ó. Repara que o ID não muda. Beleza? Bom, vamos lá então. Deixa eu só tirar esse aqui, vou deixar mais descritivo o que a gente está fazendo aqui. Criando usuário, logando o usuário, vai. Logando usuário. Tá, depois disso a gente vai lidar aqui com a criar to-do. Vamos lá. app.post também. Vai ser lá na rota to-do. Também vai ser uma operação assíncrona, que ele tem que mandar como parâmetro a requisição e resposta. E aqui dentro a funcionalidade vai ser a seguinte. Para criar um to-do, a gente precisa... Só ver o esquema aqui, né? A gente precisa da description e... Tá, vamos lá então. Const description e done do body, né? rec.body. E a gente precisa também de um usuário, né? Então vamos colocar aqui user ID, por exemplo, parâmetro de rota. A gente pega ele aqui então. User ID rec.parents, desse jeito aqui. Sim. Tá, daí a gente faz try and catch, que é uma operação que pode falhar. Se você não sabe o que é isso, fica tranquilo que no final desse vídeo eu vou te mostrar como que você pode aprender mais. Sendo mandar o erro, caso dê algum erro. Então daí para criar um novo to-do, a gente vai lá, né, const new to-do. Então vai demorar um pouquinho, então a gente coloca um await aqui na frente. E aí tem que ser to-do.create. E aí a gente manda as informações, né? A gente manda lá o description, manda o done e manda o user ID. Só que o user ID tem um outro nome esse campo, né? É só user, então a gente tem que colocar aqui. User recebe user ID. Desse jeito aqui. Aí a gente só retorna return fast.status 200.send new to do. E só uma coisinha que a gente pode verificar aqui. Não, acho que tá bom assim. Tá, vamos salvar então. Deixa eu fazer um teste aqui desse to do. Vamos ver aqui então no new request. Criar to do. Vai ser um post. Vai ser com body JSON, né? Vamos aqui localhost 3333. E aí, qual que é a rota que a gente escolheu? To do. E aí tem que mandar um usuário, né? Deixa eu ver um usuário aqui. Vou pegar esse aqui mesmo. Que é o único que a gente tem na realidade. Ele aqui. Coloca aqui. E no corpo tem que pôr description. Criar API. E o done coloca como falso. Que a gente não terminou ainda. Não sente. Tá lá. Ó. Já criou o nosso primeiro to-do. A gente poderia colocar outra coisa aqui. Publicar API. Também está falso. Poderia colocar aqui conectar API com um banco de dados. E aqui a gente coloca verdadeiro. Porque a gente já fez isso.
Então send, fechou. Tá, o próximo passo agora é listar todos os to-dos, né? Então vamos lá, app.get, aí todos os... Ops, fiz coisa errada aqui. Daí quando a gente for na rota to-do, a gente vai listar todos os to-dos de um usuário, né? Então a gente precisa enviar o to-do ID de alguma forma, o ID do usuário que tem os to-dos, né, no caso. Esse aqui vai ser uma operação assíncrona, desse jeito aqui. E aí, basicamente, a gente precisa só fazer o seguinte, ó, só pegar o ID do usuário que a gente quer listar os to-dos, que está vindo pelo parâmetro de rota ali. Então, rec.params, a gente diz estrutura. E depois a gente faz um try and catch aqui, try, catch, porque é uma operação que pode dar erro. Return has.status 400.send erro, caso aconteça algum. E aqui a gente pode fazer assim, all to-dos const all to-dos, por exemplo. A gente faz um await to-do.find e a gente passa uma condição aqui que o campo user tem que ser igual ao user ID. E a gente faz um return has.status 200 de sucesso.send all to-dos. Desse jeito aqui. Vamos salvar, vamos ver se vai dar certo. Então vem aqui, new request, listar to-dos, é um get mesmo, não tem corpo de requisição, localhost 3333, aqui a gente tem que mandar o ID, né? Mandar um send aqui. Not found. Vamos ver o que está passando. Ah, tá, eu não coloquei a rota certa aqui. É to-do só. Tá, to-do só. To-do barra, aí o ID. Tá lá, os 3 to-dos, né? Então, beleza, de listar tá feito. Agora vamos nessa de fazer um patch aqui, né? Então, app.patch. E aí, para fazer o patch, como a gente está utilizando métodos diferentes, a gente pode utilizar a mesma rota, tá? Sempre. Se aqui fosse algum método que a gente já utilizou, aí teria que ser uma rota diferente. Mas como é a mesma, a gente pode manter. Quer dizer, como o método HTTP... Peraí, deixa eu ser mais claro. A gente está usando a mesma rota aqui, o mesmo endereço to-do barra user ID para tudo, porque a gente está usando métodos HTTP diferentes. Se fosse o mesmo, daí teria que mudar a rota, tá bom? É isso que eu queria falar. Bom, então aqui vamos ter um rec has, que vai executar alguma coisa. Então a gente tem que pegar lá do body da requisição. Vamos pegar coisa diferente aqui. Const data igual rec.body, que pode ser que o usuário não envie nada também, né? E daí const user ID vai vir do rec.params, desse jeito aqui. Bom, depois disso a gente vai fazer um try and catch aqui, né? Porque pode falhar. Operação assíncrona. Pegar um eventual erro que aconteça aqui. Então lá, return has.status 400 de erro. Ops, não é 300, 400. E mandar esse erro aí, caso aconteça. Send erro. Beleza? E aqui a gente faz a lógica da rota. E aí aqui a gente faz o seguinte, ó, const updated to-do, por exemplo, a gente faz await to-do.find by ID and update. Cadê? Find ID by and update. Aí a gente tem que passar 3 parâmetros aqui, né? O primeiro vai ser o ID, a gente coloca aqui, não é o do usuário, peraí. Aqui a gente tem que passar to-do ID, o ID do to-do que a gente quer atualizar. Então, vamos dar uma mudada aqui, né? Então a gente tem que passar como primeiro parâmetro to-do ID, que vai ser assim, né? Deixa eu só pegar aqui. Peraí, deixa eu ver. Ah, tá. Não está reconhecendo porque eu não peguei aqui, ó. Não atualizei. To-do ID. Pronto. Sim. Pronto. Ah, tava achando estranho que não estava ficando roxo, tava achando estranho. Aí depois a gente tem que passar os dados, o data, que está ali dentro. E aí depois dá para passar um objeto aqui com uma configuração que é new true. Ele vai retornar para a gente o to-do atualizado, tá? E aí a gente dá um return has.status de 200 e mandar aqui send
updated to do, desse jeito aqui. Vamos salvar, vamos testar isso aqui. Então vou vir aqui, new request, atualizar to do assim, vai ser um patch aqui, vai ter um corpo de requisição. Então a gente vem aqui, localhost 3333, aí tem que passar to do e aí tem que passar o ID do to do que a gente quer atualizar, né? Eu vou pegar esse aqui, ó, criar API, que eu vou passar o ID, e aqui eu vou colocar o done como true. Vou dar um send, tá lá, ó, atualizou. Se eu quisesse também mandar outro dado aqui, mandar o description, criar API REST com Node.js, desse jeito aqui. Então send, ó, e eu posso agora atualizar, vou atualizar o done aqui para falso, porque a gente não terminou ainda. Então, só para ver aqui, ó, se a gente fica listando, a gente consegue alterar as informações, beleza? E falta mais um método aqui, que é o de deletar, né? Então vamos lá, app.delete. Aí a gente precisa, vamos colocar o to-do aqui, vamos pegar o ID do to-do, né? Tem que ter o ID do to-do que a gente quer deletar. Para poder deletar, res. Daí, então a gente faz o seguinte, const data. Aliás, a gente pode desestruturar aqui, ó, to-do ID, que a gente está recebendo por parâmetro de rota. A gente faz o seguinte, try, catch, pegar um eventual erro, return res.status 400.send, mandar o erro eventual que tenha, e aqui a gente faz o seguinte, ó, wait, a gente não vai retornar nada, né? Não, tá, deixa eu pensar uma coisa aqui. Vamos criar aqui, deleted to do. Vamos retornar o to do deletado. Await to do.find by ID and remove, por exemplo. Poderia ser o delete, tanto faz. A gente manda aqui o to do ID. E aí a gente faz aqui um if, ó. If deleted to do return as status 200. Não é esse aqui o mais adequado. A gente fala aqui to do deletado com sucesso. Aliás, nem precisa fazer esse if aqui, só colocar um return direto. A gente está partindo do pressuposto que ele vai. Tá, que ele vai retornar, né? A gente vamos enviar um objeto aqui que vai ter uma mensagem to do deletado com sucesso. E aqui a gente manda deleted to do. Desse jeito aqui. Vamos dar um send. Beleza, vamos listar os to-dos aqui. Eu quero ver qual que eu vou deletar. Eu vou deletar esse aqui, ó, de conectar a API com o banco de dados. Vou vir aqui, criar um novo request, deletar to-do. Vem no delete, vamos no create. Vamos lá, localhost 3333, to-do. Aqui o ID que a gente quer deletar, vamos dar um send. To-do deletado com sucesso. Aí ele mostra aqui, ó, qual que foi o dado do to-do que foi deletado. Se a gente for listar to-dos, ele vai ter sumido. Fechou? Uma coisinha que é legal fazer aqui, ó, é proteger essas rotas de atualizar e de deletar, que qualquer usuário possa fazer essa edição, né? Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar aqui user ID, aí só quem é o usuário que está logado, digamos assim, pode deletar e atualizar aqui a informação. Aí a gente faz o seguinte, aqui do params a gente vai desestruturar também o user ID. Vamos fazer por partes aqui em cima, né? E a gente faz o seguinte aqui, ó, const user vamos colocar aqui belongs to user await to do.find one. E aí o user tem que ser igual ao user ID informado na rota, porque se não for, if not belongs to user, se não pertencer ao usuário, return res.status 400.
send operation not allowed. Eu vou copiar aqui, ó, exatamente o que eu fiz. Vou jogar aqui embaixo também para o de deletar. Vou pegar essa mesma lógica aqui, vou copiar aqui também. Vou salvar e vamos fazer uns testes aqui. Então eu quero deletar um to-do. Eu tenho que informar aqui primeiro o ID do usuário, né? Então pode ser, deixa eu ver aqui, start to-dos. Tá aqui o ID do usuário, por exemplo, eu vou atualizar um to-do. Quero atualizar, deixa eu só colocar o ID do usuário aqui. Criar API REST Node. Tá, vamos atualizar isso aqui. Então, se eu não tiver... Bom, vamos lá. Vou mandar aqui. Operation not allowed. Por quê? O que eu fiz aqui? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, eu tenho que pegar o ID do usuário, né? Não é... Tá, vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem que pegar... Vamos recapitular. A gente tem que enviar o user ID antes, tá? Ah, tá, isso, então. Então, vamos mandar o user ID antes. Esse aqui. Então, o primeiro parâmetro aqui é o user ID. O segundo, aí é o ID do to-do que a gente quer atualizar, né? Que é esse aqui, no caso, por exemplo. Publicar API. Vamos ver aqui. E aqui a description, a gente coloca aqui. Description. Publicar API no Heroku, por exemplo. Então, send. Agora sim. Porque aqui, se fosse um ID que... outro ID, não do usuário que criou esse to-do, ó, ele ia dar um operation not allowed. E a mesma coisa está acontecendo agora no delete, né? Deixa eu só voltar aqui. Description. Vamos voltar aqui, publicar API, só assim. Vou dar um send. Tá, e para deletar também, mesma coisa, né? Vou pegar essas mesmas informações do usuário e do to-do, vou deletar esse to-do de publicar API aí. Vou dar um send. Ó, deletado com sucesso. Publicar API. Então, se a gente for listar aqui agora, já está protegido, né? Só quem é o que logou que pode fazer essa operação. Bom, as funcionalidades básicas estão feitas, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, que a gente vai usar um outro middleware. Vamos fazer o app_use. A gente vai mandar usar o CORS agora, que é aquele pacotinho que a gente instalou lá em algum momento. Deixa eu ver aí, const CORS. Ops, tá. Require, deixa eu ver se tá com CORS aqui, tá, né? Acho que instalei no começo, agora eu não lembro mais. CORS, tá aqui. Então a gente manda usar o CORS também, como middleware, para poder fazer requisições de qualquer endereço para essa API. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, deixa eu ver. Aqui na porta, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem essa variável de porta que está aqui em cima. A gente faz assim, ó. No contexto local vai ser 3333, mas quando a gente fazer o deploy, provavelmente essa porta vai ser diferente. Então a gente faz declara uma variável de ambiente aqui que é process.env.port. Se ela existir, o nosso app vai usar ela para rodar. Se ela não existir, ele vai usar a porta 3333. Tá? No nosso caso aqui ele vai continuar com a 3333 porque é a que a gente tem, mas se a gente tivesse alguma variável de ambiente que fosse process.env, ele rodaria aqui. Depois disso a gente pode vir aqui na raiz do projeto. Inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou instalar uma biblioteca. Ops. Vou instalar uma biblioteca que chama npm.env, desse jeito aqui. Daí eu consigo criar um arquivo aqui, ó, que é .env. Aqui eu consigo colocar mongo URI. E aí eu consigo pegar esse endereço que está aqui, ó. Ctrl C. Jogo aqui dentro. Salvo. Aqui eu coloco require. Peraí que não salvou aqui, peraí. npm install.env. Não sei o que eu fiz ali antes, que eu digitei antes que não salvou, mas vamos lá. .env. Aí vamos esperar ele instalar. Beleza, ele instalou. Aí eu faço aqui um require. .env. Só para não ficar exposto no GitHub, né? A gente vai mandar isso aqui pro GitHub. A nossa senha e password e tal. Aí eu venho aqui então
E deixa eu ver, aqui então eu substituo ó, essa URI por process.env. Só que aqui ficou... deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, esquece. Mongo URI. Tô pirando aqui. Mongo URI, desse jeito aqui. Vamos salvar. Crashou. O que aconteceu? Deixa eu ver. Eu acho que aqui tem que colocar igual, não é 2 pontos. Você coloca 2 pontos, é o que dá aí. Ó. Vamos salvar aqui agora. Tá, agora deu certo. Beleza. A gente vai criar aqui um outro arquivo também que eu vou chamar de .git. Git ignore. Aqui eu coloco então node modules, porque a gente não quer que o node modules vá para o GitHub e a gente não quer que o .env também vá. Vamos salvar. Depois disso a gente pode criar um arquivo que a gente vai chamar de procfile. A gente vai escrever aqui web e a gente vai dar o comando que o Heroku vai ter que digitar, digamos assim, para rodar a nossa aplicação, que é Node, src, index.js. Inclusive a gente poderia até definir aqui, né? Start, por exemplo, como sendo esse, que é Node, src, index.js. Se a gente salvar, quer ver? Ó, se a gente pausar aqui, se a gente digitar npm start, é o mesmo comando que o Heroku vai digitar, digamos assim, para rodar a nossa aplicação. Beleza, está funcionando. Tá ok. Tá, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no GitHub Desktop, vou fazer o upload disso aqui para o GitHub, mandar para o GitHub. Bom, eu já abri aqui o nosso GitHub Desktop, eu vou vir aqui em Add Local Repository, deixa eu encontrar aqui rapidamente, o repositório que eu quero mandar. Aqui o to-do, né? É esse aqui, então, deixa eu voltar esse aqui, selecionar pastas. Olha, já parece ser um repositório, tá, então vamos create repository. Deixa eu ver aqui, to-do, API, Node.js. Podemos fazer um readme, por que não? Aqui, beleza, vamos dar um create repository. Tá criando. Bom, ele criou localmente. Agora se a gente quiser fazer um publish, né, publicar, no GitHub aqui vou deixar a API, deixa eu ver, API to-do. Vou deixar o código aberto, não tem porquê. Vou dar um publish aqui. Agora se eu pegar o meu GitHub e abrir ele, com sorte a gente vai ter nossa API publicada lá. Deixa eu puxar aqui. Aqui está o meu GitHub, né? Deixa eu pegar aqui. Fisher. Repositórios. API to do. Tá aqui, né? Beleza. Em seguida a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá no Heroku. Então eu posso digitar aqui Heroku. Meu Deus, o computador tá uma jossa, hein? Eu fui no Google, digitei Heroku. Se você não tiver conta no Heroku, faça, é bem fácil de fazer, é só fazer um login. Eu acho que ele deixa você fazer o login com o GitHub, se não me engano. Deixa eu fazer o meu login aqui. Eu não vou colocar aqui para você ver, mas enfim, faz seu login. Se você não tiver, se inscreva lá, né? Faz o sign up aqui, é bem fácil de fazer o sign up. Bom, tá lá, né? Agora eu vou vir aqui em... Dismiss. Tá, eu vou vir aqui em New, Create New App. Vou fazer aqui to-do app Node.js. Vamos ver se ele vai deixar. Design Fisher. Sim. Vou dar um Create App. Em seguida, eu vou conectar com o GitHub. Ele provavelmente vai abrir uma janela pedindo para você colocar o GitHub aqui. Eu já coloquei, né? Aqui eu vou colocar daí, deixa eu ver, API to do, né? O nome da aplicação. Então vamos lá, API to do.
search. Essa aqui mesmo, vou dar um connect. Depois disso, eu coloco Enable Automatic Deploys, Branch Main. Aqui nos Settings, Review Config Vars, a gente vai colocar as variáveis de ambiente aqui que a gente criou. Tem uma no caso só, né? Que é essa aqui, a MongoRT. Coloca aqui. Aí coloca esse valor aqui dentro. Dá um add. Beleza? Fechou. Deixa eu ir em deploy aqui. Dá um deploy branch. Vamos esperar alguns instantes. Está instalando dependências. Publicando dependências. Build succeeded. Tá, deu certo, rapidinho, né? Terminou. Lançando. Beleza, tá lá. App publicado com sucesso. Vamos ver se vai dar certo mesmo. Deu certo. Se a gente pegar esse endereço aqui agora, ó, via lá no Insomnia, substituir tudo isso aqui, ó, por esse endereço. Inclusive, uma dica aqui. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Em vez de fazer isso... Não, deixa quieto. Não vamos complicar. Então, vou deixar aqui, né? Então, aqui eu quero listar todos os to-dos. Eu vou dar um send. Continua listando todos. Se eu for querer criar to-do, eu posso vir aqui, ó, mudar. Deixa eu só deletar aqui. Conectar a API com banco de dados. Conectar... Aqui, ó, vamos colocar... finalizar o deploy no Heroku. Done, true. Vamos ver. Mandei. Listar todos os itens. Tá lá, true. Criar API REST com Node. Beleza, a gente pode atualizar isso aqui também. Então, eu vou vir aqui pegar o ID. Atualizar. É o segundo ID aqui, né? E aqui a gente coloca como done sendo true. Done true. Desse jeito aqui. Vou dar um send. Vamos dar uma listada aqui. Tá lá, ó. Tudo feito, tudo fechado. Beleza? E assim a gente termina então de criar a nossa super API e fazer o deploy dela no Heroku em bem pouco tempo. E antes da gente acabar esse vídeo, eu tenho um recado para você que quer desenvolver APIs mais complexas. Você entendeu mais ou menos como que a gente desenvolveu essa do vídeo aqui agora, mas quer entender mais a fundo, quer saber mais detalhes, quer entender o porquê de cada uma das coisas que a gente fez. Bom, então fique ligado aí que eu tenho agora um curso, que o link está na descrição, em que eu ensino basicamente você a desenvolver uma API REST com regras de negócio, né, e com funcionalidades bem mais complexas. Você vai aprender um pouco mais sobre Node, você vai aprender um pouco mais sobre o Express, que é o framework que a gente utilizou, como que ele funciona, eu vou explicar tudo passo a passo. Você vai entender como organizar as pastas e dividir os arquivos, né, da sua API de uma forma que ele fique escalável, então não vai ficar só um monte de código no arquivo único, vai ficar bem mais limpo, bem mais enxuto. Você vai aprender também como conectar com o banco de dados tanto o MongoDB quanto o banco de dados SQL, Postgres, né? Então, as duas opções você vai ter acesso, vai entender como que funciona. Então não vai ser só o MongoDB, você vai conseguir mexer também com SQL. Você também vai aprender um pouco sobre criptografia, como criptografar as senhas que os usuários salvam no seu banco de dados para não ficar exposto. Aprender como criar token e sistema de autentificação mais avançado para a pessoa que está criando alguma coisa específica na conta dela ter mais controle, ter mais segurança sobre aquilo que ela está criando, né, ao entrar no sistema. Enfim, tudo isso vai ser explicado nos mínimos detalhes, então são algumas horas de curso, né, é bem mais lento, tem bem mais tempo que eu tomo para explicar cada parte do projeto, não é tão corrido que nem esse vídeo aqui agora. E são vídeos curtos também, então você pode ver 1 ou 2, 3 vídeos por dia e tomando no teu ritmo, não vai ser uma coisa maçante. Lembrando que eu tenho experiência, né, dando aula aí em faculdades públicas, faculdades privadas, então eu vou tentar aplicar tudo o que eu sei de didática também para te ajudar a tornar essa experiência de aprendizado mais bacana. Então se você está interessado, dá uma checada aí no link da descrição e dá uma considerada em adquirir esse curso, porque vai ser bem bacana. Se você ficou com algumas dúvidas aqui nesse vídeo de hoje, provavelmente elas vão ser sanadas no curso, beleza? Tá com um preço bem bacana, acho que vale a pena você dar uma olhada. Então dá uma checada lá, beleza?